No atual cenário da Ucrânia, os sistemas de aeronaves não tripuladas consolidaram-se como uma das ferramentas mais críticas e eficazes no teatro de operações militar. Estes dispositivos operam em zonas de elevado risco para os recursos humanos, garantindo uma visibilidade em tempo real que permite a tomada de decisões estratégicas em escassos segundos. As tripulações de drones ucranianos utilizam estas plataformas para missões de reconhecimento, correção de tiro de artilharia e ataques de precisão contra o equipamento técnico do adversário, integrando cada surtida numa estratégia de combate mais ampla. Onde anteriormente eram necessárias horas de observação contínua e incursões terrestres de elevado risco, atualmente basta um operador, um ecrã e breves instantes para definir o curso de uma ação. Os drones evoluíram de vetores de apoio secundário para se tornarem nos olhos, mãos e sistema nervoso das Forças Armadas, demonstrando como a tecnologia, a experiência dos operadores e a velocidade de reação estão a transformar as dinâmicas da guerra moderna. As frentes de combate registraram recentemente um incremento significativo na atividade e na eficácia destes sistemas tecnológicos. Na direção de Dobropilha, uma tentativa de ruptura em grande escala por parte das forças ocupantes resultou no fracasso das operações e na perda de capacidade de combate do seu grupo de assalto. A 155ª Brigada de Infantaria de Marinha empenhou forças consideráveis na batalha, mobilizando 22 unidades de veículos blindados pesados com o objetivo de capturar a localidade de Shakhtov. Para mitigar o risco de destruição durante o deslocamento, o comando das forças russas alterou as táticas habituais, evitando um avanço aberto a partir das áreas da retaguarda profunda. Contudo, os operadores das forças de sistemas não tripulados ucranianos detetaram a manobra inimiga ainda na fase de preparação, eliminando qualquer possibilidade de ocultação. Antes que os grupos de assalto pudessem fixar posições de cobertura, a artilharia e os drones FPV iniciaram o envolvimento tático. A coluna principal, composta por 11 tanques e veículos blindados, que avançaram durante o período matutino a partir de Malinivka, enfrentou uma resistência severa. O desfecho da ofensiva saldou-se na destruição total de 9 veículos e em danos graves em outros 4, reduzindo novamente a zero o potencial de assalto da referida brigada. Noutro setor da frente, as forças russas tentaram utilizar condições meteorológicas adversas, especificamente um nevoeiro denso, como cobertura natural para desencadear um avanço blindado surpresa. O planeamento tático baseava-se na aproximação dissimulada às posições defensivas ucranianas, para surpreender os militares numa fase de visibilidade mínima. Todavia, a capacidade do reconhecimento aéreo ucraniano neutralizou o fator surpresa, uma vez que os sistemas de detecção operam eficazmente, mesmo através de barreiras meteorológicas densas. Os operadores identificaram a movimentação do grupo de assalto atempadamente, e o equipamento avançado enfrentou um enxame de drones FPV, que transformou a área num ponto de destruição concentrada. Os ataques de precisão neutralizaram os alvos designados, confirmando a inviabilidade de ocultação face aos sistemas de vigilância operados pelas forças ucranianas, independentemente do período do dia ou das condições atmosféricas desfavoráveis. A continuidade das operações militares no terreno demonstra a diversidade de alvos neutralizados pelas tripulações de sistemas não tripulados, que mantêm a vigilância ativa durante os períodos diurno e noturno. No registro de danos materiais, confirmou-se a interseção de um caminhão Ural, utilizado frequentemente para o transporte de tropas, munições e equipamentos logísticos, bem como a paragem forçada de uma viatura GAZ-66, cujas capacidades de transporte ficaram inutilizadas. As equipas de drones em serviço noturno imobilizaram também uma unidade de tração que realizava uma missão logística,
impedindo o reboque de uma peça de artilharia acoplada. De seguida, o próprio armamento de artilharia foi atingido por múltiplos dispositivos para garantir a sua completa inutilização. Adicionalmente, um veículo pesado de transporte de carga, identificado como o alvo de maior valor tático, numa posição onde se encontravam também duas carrinhas UAS Bucanca e outro caminhão-gás, foi destruído após descarregar munições para as posições russas. Num dos setores da frente, uma chaminé industrial de elevada altitude, utilizada pelas forças ocupantes para instalar um periscópio eletrônico de observação visual em tempo real, foi atingida com precisão, interrompendo a capacidade de recolha de dados naquela área. Entre o armamento pesado neutralizado, destaca-se ainda um obus autopropulsado Akatsiya, considerado um alvo de elevada prioridade para os operadores de sistemas aéreos. Paralelamente, os drones kamikaze ucranianos de longo alcance executaram uma série de ataques coordenados que abrangeram geograficamente duas direções estratégicas, desde a Crimeia ocupada até a região de Donetsk. Na retaguarda profunda da península da Crimeia, a leste das localidades de Yantarny e Batumin, as aeronaves não tripuladas interceptaram uma composição ferroviária, provocando o incêndio de carruagens-tanque de combustível e atingindo um reservatório de armazenamento num depósito de petróleo local, o que resultou no corte de uma artéria logística crítica para o abastecimento do exército russo. Nas áreas de Marianivka e Dokuchaevsk, as ações visaram o potencial de combate direto, culminando na destruição de um centro de treino para pilotos de drones FPV das forças de ocupação. Esta operação culminou com a neutralização de uma estação de guerra eletrônica Volna-2, um sistema concebido especificamente para suprimir as comunicações de drones, mas que se mostrou incapaz de repelir o ataque direcionado contra si próprio. Noutro episódio operacional, uma tentativa das forças russas de efetuar a travessia do rio Vovcha resultou na perda de um grupo blindado completo, devido às condições difíceis do terreno e à pressão tática exercida pelos defensores. A pressa e a desorganização das forças em avanço geraram um estrangulamento na via de passagem, concentrando 4 veículos de combate num espaço reduzido e transformando-os num alvo estático. Os operadores ucranianos utilizaram o arsenal de aviação não tripulada de forma combinada para eliminar a coluna isolada. Enquanto os drones FPV imobilizavam os veículos através de impactos precisos, os drones bombardeiros pesados executavam largadas metódicas de cargas de grande potência, que perfuraram as blindagens e provocaram detonações internas. Sem capacidade de evacuação ou assistência, todo o grupo de veículos foi destruído junto à margem do rio. Na região de Kursk, registrou-se o emprego e a subsequente destruição, pela primeira vez no conflito, de uma estação de radar de fábrico chinês, designada AFSTH-LD-02. O comando russo procurava reforçar o controle do espaço aéreo e camuflou esse sistema importado no seu próprio território, mas o reconhecimento aéreo ucraniano localizou a posição e direcionou um ataque cirúrgico com drones FPV kamikaze, destruindo a estação concebida para detectar as ameaças que a acabaram por neutralizar. Noutras ações de vigilância e interseção de alvos específicos, as forças ucranianas destruíram uma câmara de vigilância montada numa árvore e outro periscópio eletrônico camuflado. Foram igualmente neutralizados um tanque camuflado que disparava contra as posições defensivas, uma carrinha Bucanca em missão de entrega de armamento e munições na linha da frente e um tanque equipado com um dispositivo de desminagem frontal, que atuava na abertura de caminhos para as colunas e que ficou inutilizado após receber múltiplos impactos de drones kamikaze. Por fim, um depósito improvisado de armazenamento de combustível foi severamente afetado por sucessivos ataques de drones, resultando em perdas materiais significativas de recursos energéticos.
Para tentar romper as linhas defensivas que as forças armadas da Ucrânia sustentavam há vários meses, as forças russas concentraram forças substanciais, colocando na frente das colunas de assalto tanques equipados com rolos de desminagem para abrir caminhos seguros através dos campos de minas. As equipas ucranianas de drones de ataque coordenaram uma ação sistemática, alternando os impactos contra os tanques e veículos blindados integrados na ofensiva. Um dos tanques realizou manobras agressivas a alta velocidade, mas a ausência de folhagem nas árvores durante o final do inverno impediu qualquer ocultação eficaz. Apesar de a blindagem pesada e os sistemas de proteção ativa terem inicialmente absorvido os impactos no casco, a experiência dos operadores permitiu reduzir a velocidade da plataforma e desferir um golpe preciso que provocou a detonação das munições internas. Na mesma área, um tanque T-72 imobilizado foi destruído por um drone de ataque que penetrou diretamente através da escotilha aberta, resultando numa explosão que desintegrou a estrutura. Outro blindado próximo, após resistir a um primeiro impacto superficial na blindagem, foi completamente destruído por um segundo drone equipado com uma ogiva de carga moldada, cuja detonação espalhou os destroços pela área florestal e deixou uma marca de queima permanente no terreno. O desenvolvimento destas tecnologias de interseção decorre diretamente da evolução dos sistemas de reconhecimento russos, como as plataformas Orlan 10, Zala e Supercan, que operavam a altitudes de vários quilômetros para transmitir imagens de alta resolução e coordenar ataques contra a artilharia e as rotas logísticas ucranianas. Face ao elevado custo financeiro da utilização de mísseis convencionais contra vetores construídos com componentes civis, as Forças Armadas da Ucrânia integraram o uso de drones FPV para abalroamento aéreo e interseção cinética na sua doutrina militar estruturada. Paralelamente, o exército russo mantém um emprego de forças blindadas nas suas operações ofensivas, devido às extensas reservas de material e à instalação de sistemas de guerra eletrônica e blindagens adicionais improvisadas. Numa linha de avanço no eixo de Torsk, um veículo blindado de transporte de pessoal russo foi atingido por um drone FPV logo no início do assalto, enquanto uma segunda unidade perdeu o controle e colidiu contra uma árvore, sendo destruída pelo disparo de um tanque ucraniano. Esta operação evidenciou a coordenação entre sistemas não tripulados e forças blindadas convencionais, assegurando o tempo necessário para o posicionamento e engajamento dos alvos pelas forças ucranianas, que neutralizaram as investidas contra as suas posições defensivas. Noutro setor, uma operação realizada por aeronaves não tripuladas ucranianas atingiu um complexo de armazenamento e um hangar associado, provocando danos estruturais graves e incêndios visíveis. A ação resultou na destruição de dezenas de drones russos e na neutralização da capacidade de vigilância num setor específico da frente de combate. Durante a missão, foi detetada uma aeronave de transporte militar AN-72P no interior de uma das instalações na retaguarda controlada pelas forças russas. Um drone equipado com uma ogiva de elevada potência penetrou no hangar e atingiu a aeronave, provocando uma detonação secundária de grande escala. Apesar da atividade dos sistemas de defesa aérea russos, o grupo de ataque ucraniano conseguiu ultrapassar as barreiras defensivas, destruindo também uma estação de radar P-37 Sword nas proximidades. Do ponto de vista econômico e tático, a eficácia destes interceptores de baixo custo financeiro altera a viabilidade das operações de reconhecimento aéreo do adversário, forçando o recuo das suas plataformas para altitudes superiores, o que reduz a qualidade das imagens recolhidas e exige a instalação de contramedidas adicionais que aumentam o peso e os custos operacionais dos dispositivos. Este modelo de defesa aérea horizontal e distribuída está a ser analisado globalmente devido à sua capacidade de criar barreiras de segurança extensas ao longo de toda a linha da frente.
As ações de precisão estenderam-se igualmente a sistemas protegidos por guerra eletrônica. Um tanque russo que disparava a partir de posições camufladas e recuadas, utilizando coordenadas de alvos fornecidas por vetores de reconhecimento, foi localizado e destruído por um drone ucraniano controlado por fibra ótica. A transmissão por cabo blindou o sinal do dispositivo contra qualquer interferência eletrônica e garantiu o envio de imagens de alta definição, permitindo ao operador identificar a posição exata após o disparo da peça principal do tanque e contornar as estruturas de proteção física adicionais para neutralizar o veículo através de impactos sucessivos. Noutro desenvolvimento noturno, unidades das forças de sistemas não tripulados ucranianos operaram na área do aeroporto de Donetsk, onde localizaram e destruíram plataformas de lançamento terrestres de drones russos Gerbera, neutralizando os ecossistemas de aviação não tripulada antes do seu emprego operacional. No mesmo perímetro, um sistema de defesa aérea de longo alcance Tor-M2 foi identificado sob camuflagem, sendo atacado e destruído por um drone ucraniano, facto confirmado pelas imagens de pós-impacto